Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um fato relevante, né? Essa semana cheia de fatos relevantes. Vamos falar sobre um fato relevante do TRXF, que ele celebrou a compra de 4 imóveis do Grupo Mateus, né? Inclusive o Grupo Mateus teve aquela questão lá da Receita Federal, mas é um grupo imenso, né? Mas eu tô trazendo esse fato relevante mais por uma questão até de aprendizado de vocês, porque tem um ponto nele que as pessoas às vezes passam despercebido e é importante até com a estrutura do próprio TRXF nas compras que ele tem feito. Isso outros fundos também fazem. Então vamos lá, o TRXF celebrou o compromisso de compra e venda para aquisição e locação de 4 imóveis do São Mateus, nas modalidades Build to Suit e Sale em Leaseback. Lembrando, né, a gente no vídeo que eu fiz aí desses domingos, né, sobre a questão de contratos atípicos, eu expliquei direitinho o que era o Build to Suit, que é aquela modalidade de o fundo compra o imóvel e desenvolve para o locatário, e o Sale Leaseback, ele compra já o imóvel do proprietário e aluga para ele mesmo. É um imóvel pronto já. Então são essas modalidades aí de contrato. Mas o que eu quero falar, e a gente vai, obviamente eu vou falar para vocês sobre a negociação, mas eu queria, esse começo aqui é importante, porque às vezes as pessoas, isso aqui passa despercebido, e é importante que vocês entendam quando vocês estiverem lendo o fato relevante, o que está acontecendo. Olha só. O fundo por si e por meio de outro veículo de investimento por si controlado, celebrou um instrumento particular de compra e venda de venda de imóveis e instituição de direito real de superfície sob a condição suspensiva e outras avanças, um CVC. Com Mateus Supermercados, que tem objetivo a compra de 4 imóveis, sendo um localizado em Ananindeua, no Pará, outro em Marituba, também no Pará, um localizado na cidade de Russas, Ceará, e São Mateus do Maranhão, o imóvel São Mateus, em conjunto com o imóvel Ananindeua, imóvel Marituba, imóvel Russas, imóvel São Mateus, apenas imóveis. Bom, o que eu quero falar aqui primeiro, pessoal? Sobre essa questão de essa estrutura de compra que o TRXF usa, que é uma estrutura interessante e às vezes as pessoas acabam não levando isso muito em conta, porque isso inclusive até ajuda se o fundo quiser se alavancar. Porque é o seguinte, por exemplo, aqui eles falam sobre o direito real de superfície. Quando o fundo ele adquire um direito real de superfície, ele não é... como é que eu posso explicar? Ele não é dono propriamente do terreno, é como se fosse uma concessão que ele tem. Então ele tem o direito de uso desse imóvel, tanto e pode usar dessa superfície, digamos, né? E ele pode usar para qualquer finalidade. Ele pode usar para construção, para desenvolvimento, sem de fato adquirir a propriedade plena do bem. Então quando a gente fala do direito real de superfície, ele é como se é quase similar a uma concessão. Ele tem o direito de uso, mas ele não adquire a propriedade do bem. E aí o que ele faz? Ele cria uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, que é esse outro veículo de investimento aqui, e essa SPE, ela tem o único objetivo de comprar e gerir o imóvel lá dentro. Então, o fundo ele compra, tem o direito de propriedade do imóvel, cria uma SPE e essa SPE sim compra o imóvel. Então a SPE ela compra de fato o imóvel, a SPE que o TRXF cria, ela compra o imóvel e passa ela a ter a posse plena do bem, mesmo o TRXF tendo o direito de superfície, independentemente disso. Então a SPE ela acaba tendo o controle sobre a operação. E aí depois que tem essa negociação, a SPE vai lá e é ela que aluga o imóvel para, por exemplo, no caso, o Mateus. Então o fundo imobiliário, por meio dessa SPE, ele passa a receber os aluguéis do inquilino pela utilização do imóvel, e esse lucro que é gerado com aluguel vai para o fundo e que é o que é distribuído para os cotistas. E aí que é um ponto importante, porque esse tipo de estrutura você facilita com que o TRXF ele se alavanque sem aumentar os riscos, porque na verdade quando você cria essa estrutura de o fundo ter o direito real de superfície e a SPE a propriedade plena do imóvel,
isso faz com que você tenha uma separação dos ativos. Porque é aí que entra a questão, e às vezes, dependendo do fundo, ele pode não aparecer isso nos demonstrativos. Por quê? Ele pode usar a SPE para alavancar, ou seja, a alavancagem fica diretamente na SPE sem impactar o balanço do fundo, ou seja, a alavancagem porque lembrando, a alavancagem você pode usar o bem como garantia, mas quem se alavanca é a SPE e não o fundo. E isso, olha só, isso que é interessante, porque o fundo ele pode se alavancar, utilizar a SPE como garantia sem comprometer os outros ativos do fundo. Então isso acaba se tornando uma camada de proteção para o cotista, por quê? Lembra que teve a mudança da legislação onde o próprio fundo ele pode usar os imóveis próprios para poder fazer a garantia de uma alavancagem. Então quando ele faz esse esquema de SPE, ele pode alavancar, o fundo imobiliário pode alavancar, usar o bem da SPE sem precisar usar os outros ativos do fundo como proteção dessa negociação. Isso é bem bacana, inclusive. Em outro ponto também é a questão de estrutura de custo, porque a partir do momento que o fundo ele adquire o direito real, ele não adquire a propriedade plena do bem, ou seja, o custo é menor nessa operação. E aí ele pode inclusive usar a alavancagem da própria SPE para poder financiar o restante dessa compra. Então eu quis trazer isso para vocês, pessoal, porque às vezes a gente acaba lendo esse tipo de situação e não entendendo ou deixando passar. E é muito importante que vocês entendam quando tem essas estruturas de compra, né, que são bem elaboradas, e aí para vocês entenderem, e aí até para explicar um pouco da questão da própria alavancagem do TRXF, por mais que ele mostre essa alavancagem, isso também transforma a alavancagem um pouco com menos de risco para o cotista. Mas voltando agora para o fato relevante, então o fundo vai desembolsar 122.855. Os contratos de locação são de 20 anos, né? São contratos atípicos e contarão com a penalidade de rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor. Eles falam aqui que a expectativa precisa ser superada, né? Então, dentro dos próximos 60 dias, dentro desses próximos 60 dias aí a gente vai ter a concretização dessa negociação. E aqui eles falam sobre o aumento da exposição do Mateus e a parte de estratégia do fundo. E sobre a compra em si, tem um estudo de viabilidade bem bacana aqui, que tem um racional que eles mostram, né? A parte dos objetivos da operação, os 4 imóveis. E aqui, pessoal, olha só, são 122 milhões, 4 imóveis do Grupo Mateus, sendo modalidade build-to-suit e sale leaseback. 3 imóveis em construção, que entram na modalidade build-to-suit, e um imóvel pronto, que é o de Russas, que é o que entra no sale leaseback. Valor de aquisição, R$ 4.125 um metro quadrado. E aí, pessoal, eles colocaram aqui o aluguel médio de R$ 29,57, porém não fizeram, né, obviamente, eu acho que está virando padrão dos fatos relevantes não soltarem o cap rate da negociação, mas aí eu aqui fiz para vocês. Então é só vocês para vocês aprenderem a calcular, quem quiser calcular o cap rate quando não tiver essas informações. Vamos lá, vocês peguem a área de 29 mil, a CT, a área, não é a área do terreno, tá, pessoal? É a área que é a construída. 29.776 metros quadrados e multiplica por esse preço de locação aqui de 30, basicamente R$ 29,30. Dá 880.593 mensal, vezes 12, você tem o valor anual e você divide pelo preço de aquisição, você tem o cap rate de 8,6. Qual que é a minha visão sobre a negociação? Gostei, uma negociação boa, porém, pessoal, eu acho que até pelo que a gente viu das últimas negociações, aí o próprio HGLG comprou imóvel recentemente, aí até saiu fato relevante, embora sejam situações diferentes, eu acredito que o fundo, até por essa taxa de juros que a gente está hoje, eu acredito que o fundo podia ter sido um pouquinho mais agressivo nessa compra e reduzir principalmente esse preço por metro quadrado que ele comprou aqui e, por consequência, aumentaria o cap rate, né? Porque você poderia, inclusive, diminuir o valor de compra, né? Porque esse valor aqui é fixo, né? O valor a média de aluguel é fixo, você diminuindo esse valor aqui de aquisição,
porque você estaria diminuindo o valor por metro quadrado, você aumentaria o cap rate. Então, na minha visão, gostei da compra, uma compra boa, gosto dessa modalidade e tem essa questão toda do desenvolvimento que eu sempre pontuo, e um ponto que é de importância aqui no caso do TRXF, que é o aumento da quantidade de desenvolvimentos que o fundo está tendo. Lá o hospital, né, do Albert Einstein, agora mais 3 desenvolvimentos ele está colocando para dentro. Isso aumenta, obviamente, o risco, mas assim, o fundo ele está crescendo e de uma maneira que me interessa. Assim, a grande questão toda é a alavancagem do fundo que ele tem hoje, mas com o passar do tempo está se mostrando uma alavancagem gerenciável. Então aqui, a cidade de Ananindeua, lá no Pará, é uma cidade muito grande, né? Tem quase 500 mil habitantes. A cidade de Marituba já é um pouco menor, 111 mil habitantes. São Mateus do Maranhão, 40 mil habitantes. E Russas, que é o imóvel de Senlis e Beck, de 72 mil habitantes. O Grupo Mateus, pessoal, a gente não tem nem muito o que falar. Hoje, ele não, se eu não me engano, ele é o maior grupo de varejo listado, né, que a gente tem na bolsa, né? Eu acho que é o maior grupo de varejo hoje. Tem essa questão lá do ponto da receita que eu já vi algumas pessoas falando que não tem problema nenhum, e tanto é que meio que sumiu da mídia essa questão aí. Como é que vai ficar o fundo antes e pós aquisição? Obviamente aumenta o valor investido, o valor patrimonial não diminui, porque você não tem, e aqui é uma compra que, pelo que eu entendi, você não está fazendo nenhuma alavancagem, né? Aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, o imóvel. Podendo valor sobre alterações, o resultado. Na verdade, ele não tá falando aqui como que vai ser o pagamento. Acho que ele não. Deixa eu ler de novo aqui. Acho que ele não falou como que vai ser o pagamento, se é em dinheiro ou aquisição de todos os imóveis, em custeio de obras de construção e desenvolvimento imobiliário é de 122 milhões. Podendo o referido valor sofrer alterações em decorrência das aquisições, despedido. Sendo certo que ao final o valor total efetivamente despedido pelo fundo com a aquisição servirá de base para a definição do valor total dos aluguéis mensais. Bom, ainda não tem a questão de como que vai ser feito o pagamento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais para baixo falando da estrutura de pagamento. Mas me parece que não será, porque, como a gente pode ver aqui, embora ele não tenha colocado a alavancagem, né, que ele sempre coloca como que fica a alavancagem antes e depois, né, e o valor patrimonial não vai mudar, aumentando o número de imóveis, presença em estado, em cidade, então aumenta tudo. Aqui a questão do própria estrutura, né, é um ponto que acho que é um dos mais importantes aqui, é a redução da exposição do açaí, que era uma situação que a gente já via e a grande parte dos cotistas sempre reclamou disso, né, então agora o Mateus está fazendo par e par aqui com o açaí, isso é muito bom. E aqui a exposição do fundo, como que vai ficar nas cidades, né? A questão das multas, dos contratos, mas não falam como que vai ser feito o pagamento. Então a gente tem que esperar para saber como é que vai ser feito isso, né? Se vai se criar um novo CRI, se o fundo vai pagar parcelado ou não, porque na verdade, como é desenvolvimento, então vai sair uma grana boa aqui nesse momento. Não tem cronograma assim, pessoal, é que nem o primeiro fato relevante lá do Albert Einstein, que também foi faltando muita informação, depois eles vieram no relatório gerencial com mais informação. Então, como a gente já está agora no final de setembro, provavelmente agora no começo de outubro, que é quando sai o relatório, eles já venham com mais informações aí sobre essa aquisição, então temos que aguardar. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.